This meeting is being recorded. Bom dia, vamos lá. Hoje a gente vai resolver somente questões. Nós acabamos ontem na aula todos os assuntos teóricos, toda a teoria do artigo 5º, e aqui a gente fez uma seleção na plataforma até concurso. A gente já vinha resolvendo algumas questões, via um pouco de teoria e resolvia questões da quadríplice. Agora a gente vai resolver bastante questões da quadríplice, todas de teoria geral dos direitos fundamentais e do artigo 5º. Vamos lá. Vamos essa aqui, não resolvida. Questão 2. Vamos lá. Conforme a Constituição Federal, é livre a criação de associações para fins lícitos, porém, sua dissolução só ocorrerá mediante o trânsito em julgado de decisão judicial. Certo ou errado? Lembra lá quando a gente estudou associação? Tem duas pegadinhas de associação. Primeira é a suspensão, segunda é a dissolução. Segunda é para que você pode criar associações. Só pode criar associações profissionais. Né? Sim. A pegadinha aqui é sempre a questão de quando você pode suspender e quando você pode dissolver. Suspensão, decisão judicial. Ok, decisão judicial. Agora, dissolução, só com trânsito em julgado. Seria essa pegadinha que quer pegar você, mas não pegou, né? Conselho Regional de Biomedicina do Pará, 2021. Então, vamos lá. Tá? Aqui, ó, criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ok. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, ou seja, a dissolução, o trânsito julgado. Então é isso que ele perguntou. Trânsito julgado para dissolução. Então, certo. Foi tranquilo, né? Vamos ver qual a próxima, não resolvida. Questão 7. Vamos lá. Questão 7. Entre as condições previstas constitucionalmente para que os... Não. Como? Mas apesar de eu saber essa daí, a gente não leu não, é direitos políticos. Vamos lá. Entre as condições previstas constitucionalmente para que o cidadão brasileiro seja elegível ao cargo de deputado federal estão a idade mínima de 18 anos e a necessidade de filiação partidária, a gente não leu. Mas daria para responder. Daria, né? Eu acho que está errado, né? Na verdade, assim, então vamos só relembrar lá. Então vamos começar de cima para baixo. Presidente e vice-presidente, 35. Presidente e vice-presidente, 25. Aí você tem governador de estado, que é logo depois, presidente, vice-presidente e senador, que são os mais altos cargos da... Por que eles são iguais? Porque não sei, a Constituição botou ali, né? Presidente, vice-presidente e senador. 35. Depois de presidente, vice-presidente e senador, você tem o governador, que aí também precisa uma idade mais, né? Assim, mais maturidade. Acho que aí é 30. Aí você tem deputados e senadores, 21. Acho que era 32, por aí. Não, peraí, depois a gente abre a resposta também. Vamos tentar lembrar mentalmente. O mais básico, em tese, nessa carreira política seria o vereador, e é 18 anos. Aí, deputado e deputado estadual... 21. Então, vamos lá. Vou te tentar. Antes de abrir, vamos lá. Então, presidente, vice-presidente, Senado, 35. Depois vem deputados federais, né, deputados estaduais, e você está falando que prefeito, 21. O mais básico é o vereador, então ficaria 18, porque a regra... Não, e tem um governador de 30. E você tem vereador, deputado estadual, deputado federal, não é isso? Governador, senador, presidente e vice-presidente. São os cargos políticos. Vereador no caso é 18. Aí 18. Aí vem os deputados, 18. Aí 21 vem prefeito, deputado federal e distrital, juiz de paz. Isso. Aí para cima vem governador, que eu creio que seja 32, 30 ou 32, e 35, presidente, vice-presidente e o senador. Mas você botou junto com o vereador quem?
Não, o vereador é sozinho, que é o Tá, menor. tá, O menor e 18. único, 18. Aí 18. 21 vem os deputados distritais, federais, estaduais. Aí vem o juiz de paz E o prefeito, e que prefeito. tem que ter o prefeito. Prefeito. Aí depois 30, governador, e o 35 é o senador. Vamos abrir lá. Que essa regrazinha aí tem que ter uma tabelinha. Vamos lá. Vamos lá. 35 anos, presidente, vice-presidente, senador. São os mais altos cargos, mais sêniores da administração pública. 30 anos para governador e vice-governador. Ficou faltando falar vice-governador. Porque ele substitui o governador, ele também tem que ter a mesma idade, né? 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e vice-pai. Faltou de falar o vice-prefeito. Porque todo mundo que substituir a pessoa, ela tem que ter a mesma idade, né? Não pode substituir. E 18 anos para vereador. Ele perguntou aqui o quê? Deputado federal. Está errado, né? Idade mínima 18 é só para vereador. Eu já matei pelo vereador, 18 anos é só vereador. Eu disse, não, tá errado. É só você matar, na verdade tem que decorar 3, né? Presidente, vice-presidente, senador, 35. De baixo, vereador, sozinho. E aí o segundo de cima, a letra B, é o governador e vice-governador. Todo o resto está em 21, entendeu? É até mais fácil de decorar, porque tudo que perguntar. O presidente, vice-presidente, senador, você não esquece, é o teto. Tem que ter 35 anos. O vereador também você não esquece, que é o mínimo, 18. E o outro é o governador ou vice-governador de estado federal, que é 30. Aí tudo que sobrar entra ali no 21, né? Vamos lá, tá errado. Né? Próximo. Vamos eliminar todas. 10. Vamos lá na 10. Vamos lá. A lei penal. Peraí, deixa eu só botar aqui, não estou conseguindo ler. Vamos lá. A lei penal poderá retroagir desde que para prejudicar o réu. Foi isso que a gente leu? A lei penal não poderá retroagir, salvo para beneficiar o réu, né? Vamos lá. Segundo o princípio da irretroatividade da lei penal, materializada no artigo 5º, inciso 60, não, 40, que é o 10, o menos 10. Constituição Federal, a lei penal jamais poderá retroagir, salvo se para beneficiar o réu. Aí está lá, artigo 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Prejudicar, não. Desculpa, vamos no gabarito. Procurar, a gente vai eliminar tudo, indo de um por um. Quando está assim, é que já fiz. Vamos lá, 15. Estão 15. Aos autores, essa daí foi Conselho Regional de Técnico, alguma coisa. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, sendo tal direito intransmissível. Não, né? É transmissível. Tanto o direito industrial que... direito industrial ele é temporário, né? Porque senão você fica o resto da vida com a sua patente, dependendo da patente, imagina, a patente é importante, sei lá, de remédio. O resto da vida com a patente, ninguém nunca vai fazer um genérico. Esse é o problema da industrial. Vamos lá. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Normalmente é 70 anos. Tem a lei, mas que a lei fala 70 anos. E aí depende, por exemplo, sou autor, tenho 40 anos, eu fiz um livro. Há 70 anos, eu estaria com 70 mais 30, 110 anos. Ah, não, mas peraí, eu estou confundido. Depois a gente pode ver, isso aí não cai na prova, mas eu acho que é depois da morte, 70 anos. Que aí entra o que a gente chama de domínio público. Né? Qualquer pessoa pode pegar sua obra e fazer o que ela quiser. Refazer, tanto é que tem obras antigas, que, por exemplo, Machado de Assis. Qualquer pessoa pode pegar os livros que ele escreveu agora, formatar de outro jeito e vender.
A família não tem mais direito, né? Já caiu, já que alguém chama em domínio público. Então, está errado, né? O intransmissível está errado. Próximo, vamos lá. A gente pode ir com alguma ferramenta aqui. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Próxima seta, direita. Próxima não resolvida. Qual vai ser? 16. O chamado direito de coisas inconstitucional. Direito de coisa inconstitucional consiste em violação massiva e persistente de direitos fundamentais a partir de falhas estruturais e de uma falência das políticas públicas, exigindo sua superação, a atuação de uma pluralidade de autoridades além das medidas abrangentes. Questão difícil, advogado do Conselho Regional de alguma coisa aí. CRT de São Paulo. Vamos lá, essa é a teoria geral de direitos fundamentais, jurisprudência do STF. Chamado de coisas inconstitucionais consiste em violação massiva e persistente de direitos fundamentais, a partir de falhas estruturais ou de falência de políticas públicas, exigindo para sua reparação a atuação de uma pluralidade de autoridades, além de medidas abrangentes. O que é isso aí? É um julgado do Supremo em que ele fez, alguém entrou com uma DPF, né, não lembro quem foi, não sei se foi a Defensoria, mostrando que o sistema carcerário brasileiro é esse aqui descrito. É uma violação massiva de direitos fundamentais. Né? Não sei se eu sei que o cara não tem a sua visão, não, bandido bom, bandido morto, não sei o que, o cara fez porque quis, o cara tinha consciência, eu sei. Mas a gente tem que entender que um dia esse cara tem que voltar para a sociedade. Não existe no Brasil prisão perpétua, não existe pena de morte. Então, não adianta também você ter essa mentalidade. Se você não pode realmente, não adianta você dizer bandido bom, bandido morto, porque no Brasil a gente não vai poder matar. Por isso, às vezes, faz isso, eventualmente, mas vai responder, não é a legalidade da coisa. Né? Não é a legalidade. Não é a legalidade. A legalidade é prender o cara, detenção, reclusão, detenção e prisão, a prisão simples. Aberto, semi-aberto, semi-aberto. A regra é essa. Se você manda o cara para lá, para qualquer um desses, e é para ele aprender a ficar pior do que ele já tem em tese, né? Uma situação em que ele se colocou numa situação de crime, imagina você mandar para lá porque ele vai aprender coisas piores. Então também não adianta, não vai resolver o problema da sociedade. Por mais que a gente não queira ser tanto garantista, mas também não adianta a gente ser punitivista, porque se você mandar o cara para lá, em vez de não adianta. Porque tu prende um cara que pelo furto, na próxima que ele vier, ele já vai vir com latrocínio. Ele vai aprender tanta coisa, bota tanta maldade no coração dele. E aí foi esse julgado que o Supremo colocou, que o que é, na verdade, assim, o que é inconstitucional? São as coisas todas ali que são inconstitucionais, porque é uma violação grande, massiva, e para resolver isso, é um conjunto de autoridades. Não é só o cara do presídio, é o Ministério Público, é o delegado, né? Eu acho que o Ministério Público tem mais, né, do que o delegado. Porque o Ministério Público, às vezes, quer processar o cara. Eu sei, de novo, não estou sendo garantista. Sei lá, o cara roubou um shampoo, o negócio chega lá no STJ, o cara está preso, pode para o STJ, o cara está preso 6 meses por causa de um shampoo, libera cara, você tem significância, chega essas coisas no STJ. Shampoo, um pedaço de carne, não sei o quê. Só que o cara que foi lá, roubou um pedaço de carne, um shampoo, entra naquela situação ali, fica tão revoltado, meu irmão, que ele sai de lá, quer matar os outros, quer lá fazer latrocínio. Enfim, não estou querendo justificar nada, só estou dizendo aqui, explicando a questão. Então, isso é correto. Vamos ver a resposta aqui. Aqui é a própria julgada. Aqui. O chamado estado de coisa inconstitucional consiste em violação massiva e persistente de direitos fundamentais a partir de falhas estruturais de uma falência das políticas públicas, exigindo para a sua superação, atuação e pluralidade de autoridades, além de medidas abrangentes. Correto, entende o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que o sistema penitenciário brasileiro se encontra em estado de coisa inconstitucional, que dê respeito à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes de 1984. Aí está aqui o julgado. O sistema penitenciário nacional, superlotação carcerária, condições desumanas de custódia, violação massiva de direitos fundamentais, falhas estruturais, estado de coisa inconstitucional, configuração.
Outras normas são afrontadas igualmente reconhecedoras dos direitos dos presos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos de penas cruéis, desumanos e degradantes, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa, orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional. Ou seja, tudo ali está inconstitucional. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Certo? A próxima não resolvida, qual vai ser? 20? Vamos lá. Vamos para 20. A 20, ela é diferente. Ela é A, B, C, D e E. Vamos lá. Vamos lá. No que é Conselho Regional de Educação Física e Enfermagem. Lá. No que concerne os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, assinada a alternativa correta. Vamos lá. A proteção, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, são asseguradas na forma da lei. Nada aí de gritante errado. A proteção às participações individuais em obras coletivas, da reprodução da imagem e das vozes humanas, inclusive nas atividades esportivas, são asseguradas na forma da lei. Não é nada de errado para mim, não. Vamos para a próxima. Quando você vai fazendo uma prova e você tem esse tipo de questão A, B, C, D e E, A, B, C, D, lê, é que nem fazer prova da SESP, depois eu vou passar para o Luiz como é que faz, mas não tenho certeza que está errado, a princípio está certo, não quer dizer que está certo, não marque certo. Não é assim, esse aqui está certo, esse aqui está errado, não, princípio, não tem erro, deixa lá. E lá no final da prova eu vou mostrar como é que você marca tudo certo, e você não encontrou o erro. A SESP é assim, tente encontrar os 7 erros. Na verdade, não é 7 erros. Tente encontrar uns 50 erros, mais ou menos, se a prova for de 100. Se a prova for de 80, tente encontrar 40. Se a prova for de 120, tente encontrar 60 erros. Não encontrou, o resto está certo. Só encontrei 40. Não vai encontrar os outros 20 erros. Mas a brincadeira é essa, tentar encontrar o erro. Uma prova dessa, tente encontrar o erro. No princípio, eu não encontrei o erro na A, vamos na B. É livre a manifestação do pensamento e permitido anonimato, aí você já vai lá na prova fazer X, não. Isso aqui está errado. Esse aqui eu já sei, está errado anonimato. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abusos de poder é assegurado. Ok. Desde que o interessado realize o pagamento de taxas correspondentes solicitadas, não. De petição e requerimento é isento de taxa. Né? Então, riscar, risco. É reconhecida a instituição do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ok, é isso aí. Sendo obrigatória a publicidade das votações, errado. Tem que ser sigiloso, senão está lá no júri, o bandido matou, é de facção, aí vai ver, foi você que me julgou. Eu sou da facção tal. Mas quem é que vai querer ser jurado no Brasil? Tem que ser sigiloso, né, a votação. Público é, muitas vezes, o próprio julgamento, né? Eu caí numa pegadinha dessa aí, que a publicidade está no julgamento, não na votação, né? A votação tem que ser sigilosa. O julgamento é público. Qualquer pessoa da sociedade pode ir lá assistir. Você vai lá, entra no Tribunal de Justiça, no TST e assiste. Mas na hora que for votar, tem que ser sigiloso, né? Não, imagina, de novo, a situação mais gritante que seria na sua vida, assim, como jurado, é você estar lá, o cara cometeu, sei lá, vários crimes, até uma chacina, sei lá, pode ser até o dono da facção, aí ele sabe qual foi o seu voto contra ele, cara, já era, ferrou a sua vida, né? Sua família, todo mundo. Vamos lá. O último. Letra E. Por enquanto ficou a letra A mesmo. Em nenhuma hipótese será permitida a pena de morte? Não, né? Caso de guerra declarada, você tem a pena de morte no Brasil. Então, você mataria que a letra A. Por quê?
Em nenhuma hipótese está errada. No Brasil, você não tem pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, ou seja, tem uma hipótese, não existe nenhuma hipótese, existe a hipótese de guerra. Tribunal de júri, votação tem que ser sigilosa. Pagamento de taxa não existe para petição. Manifestação de pensamento tem que ter, não pode ser permitido anonimato. Tem que saber quem foi que te ferrou para você depois buscar o ressarcimento. Pode falar. Eu matei essa por literalmente, para quem vai nos assistir, né, pro professor aí, eu matei essa literalmente eliminando as outras, porque eu fiquei, essa eu não sei, eu não vou falar nada. Aí quando eu comecei a ver os errinhos, né, anonimato é vedado, aí anonimato é vedado do B, o C, pagamento de taxa não pode, recolhimento, julgamento, aí a votação, ela é, como é que é o nome? Sigilosa. Não, é sigilosa. E nenhuma hipótese. Aí eu lembrei, pena de morte, né? Que é liberado aí eu disse, vamos ler rapidamente os artigos aqui, ó. Lá, artigo 5º, aqui, ó, artigo 5º. Vamos lá, na letra A. A proteção, são assegurados dentro da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e reprodução da imagem e som, imagem e voz humana, inclusive atividades esportivas. O direito de fiscalização e aproveitamento das obras que criaram, não sei o que já é outro, mas vamos ler então. Vamos lá. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que ela é fixada. Já respondemos uma dessa hoje. São assegurados nos termos da lei, ou seja, uma norma de eficácia limitada. O quê? A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagens e vozes humanas, inclusive nas atividades esportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. E o 29, né? A lei assegurará aos atores de eventos industriais privilégio temporário, que é temporário, para utilização, bem como proteção às criações industriais e à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. De mais incorreto é livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato. Eu não vou ler tudo isso aqui, não, vamos ler só o item C. O item C é a taxa. São todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos e contra a legalidade do poder, a obtenção de certidões de repartições públicas para defesa dos direitos e esclarecimento de interesse social. Letra D é o sigilo das votações, que é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurado que a plenitude da defesa. Aqui só tem que ter o cuidado da plenitude da defesa, aquela questão que eu coloquei, que não pode mais alegar a legítima defesa da honra. Então, você pode fazer tudo. Mostrar foto, vídeo, o cara, sei lá, o que for. Mas não pode alegar a legítima defesa da honra. Porque antes, essa plenitude de defesa era plenitude de defesa. Plenitude mesmo. Você podia falar o que você quisesse no júri. Só que o Supremo entendeu que fere, né? Todo o sistema constitucional, você alega isso, porque por causa de uma cultura, né, uma questão cultural no Brasil, se você alega isso, ele matou porque, na verdade, a mulher traiu. Existia caso que a pessoa era absolvida. Mesmo sendo réu, confesso, matou porque se sentiu chifrado, corno, e as pessoas que estão ali no júri são pessoas que nem ele, né? Cidadão que nem ele. E como culturalmente a pessoa tem isso, o que é que vai acontecer? Mesmo seguindo o sistema do júri, as regras todas, em tese, pelo bom senso, você está cometendo uma injustiça, né? Tem jeito. Mas aí o Supremo chegou até o Supremo falou, não, realmente, essa alegação é pegar uma brecha na cultura que existe e fazer com que você burle a lei, né? O cara réu confessa. E antes isso era pior, né? Hoje vai ter tribunal do júri. Não sei se você sabe disso, antes de 1940, a reforma do novo código que a gente tem, esse tipo de assassinato era na verdade, quase igual uma legítima defesa. Não tinha nem... O cara nem ia, já eliminava ali na delegacia mesmo. Não sei se você sabe disso, né? Quem assiste aquelas novelas antigas, vê lá. Nosso direito era assim, não, legítima defesa da honra. Era como se fosse uma legítima defesa. Só que aí era da honra. Nesse caso, era uma excludente
Hoje em dia, vai para o tribunal do júri, mas o cara usar essa alegação e nem pode, porque ele estava usando e estava conseguindo. Soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Sigilo das votações. A soberania dos vereditos foi o que ocorreu agora lá no caso da Boate Kiss. O tribunal ele não diz se o cara está culpado ou não, ele manda fazer um outro tribunal do júri. Se o tribunal do júri absolveu, o tribunal do júri absolveu, o tribunal não pode culpar. Se o tribunal do júri culpou, como foi o caso, não pode os desembargadores dizer, não, eles são inocentes. Não. A única coisa que por causa dessa linha B, é soberano o veredito. Você não pode mudar o veredito. Pode anular o julgamento do tribunal do júri, mandar refazer o júri, mas você não pode dizer no sentido contrário, até porque você não viu as provas, né? Vamos lá, e a letra E é aquilo ali, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento de cruéis. Vamos para a próxima. Então, letra A. Próxima não resolvida, 23. Vamos lá, 23. Refito. Vamos lá. A dignidade da pessoa humana é fundamento axiológico da Constituição Federal de 1988. E dela decorrem os direitos de personalidade, que, por sua vez, podem ser divididos em direitos à integridade física e direitos à integridade moral. Então, vamos lá. A dignidade da pessoa humana é o fundamento axiológico da Constituição Federal. Quando ele fala é o fundamento axiológico, é o fundamento pensante. A axiologia é de você pensar, de sistematizar. Ou seja, é um fundamento sistemático da Constituição Federal, entendeu? Ou seja, em todo local você tem que verificar se está sistematicamente preservando a dignidade da pessoa humana, inclusive no tributário, onde for, em vários capítulos da Constituição Federal. E aí, desse pensamento axiológico, desse fundamento axiológico de dignidade da pessoa humana, decorre o quê? Os direitos de personalidade. Então, o direito da pessoa. O direito de personalidade, por sua vez, pode ser dividido em dois tipos de direitos. Integridade física e integridade moral. Correto, né? Então, o direito de personalidade, tanto no direito civil, aí a gente vai ajudar mais com aprofundamento, que é o direito de personalidade lá no Código Civil, você vai ver todas as formas, né, de descumprimento, tanto da integridade física quanto da integridade moral, direito à indenização. Nascimento com vida, todas aquelas questões da nasciturra, tudo lá, né, os direitos de personalidade. Quando você é incapaz, quando é capaz relativamente. E tem as questões de integridade moral, né? E aí alguns níveis de descumprimento podem ser até crime, né? Calúnia, difamação. Enfim, tá certo. Algum questionamento? Estão calados aí, certo? Tá errado? Não, tá tudo certo. Tá certo. Vamos ver, vamos ler o comentário. O que ele explicou aqui? Vamos lá. Consoante a afirmação de J.J. Gomes Camotilo, para que a possibilidade da pessoa humana realce a afirmação da integridade física e espiritual do homem como dimensão irrenunciável da sua individualidade autonomamente responsável. A garantia da identidade e da integridade da pessoa através do livre desenvolvimento da personalidade. A libertação da angústia da existência da pessoa mediante mecanismos de socialidade, dentre os quais se inclui a possibilidade de trabalho e a garantia de condições existenciais mínimas. Canotilho, direito constitucional e teoria da Constituição. Eu não vou ler isso aqui, não. Mas vocês entenderam, né? Direito de personalidade é o físico e o moral, seu. Não é só o físico. Normalmente, quando você pensa em direito de personalidade, pensa só no físico. Então, também tem a questão moral. Lógico que no direito civil estuda mais aprofundadamente isso, né? Todas as regras de cumprimento e descumprimento e exceções. Direito constitucional estuda pouco, algumas áreas ali. Vamos lá, vou botar aqui a próxima não corrigida. 28, vamos lá, para 28. Vamos lá. Direito de petição é de natureza administrativa. Ok. Traduzindo-se em questionamento do cidadão quanto à administração como função avançada do Estado,
Ele bota umas questões bem filosóficas, mas está correto, né? Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul. Então, o direito de petição é de natureza administrativa, ok. Então, o direito de petição ali que ele está colocando não é a petição do Poder Judiciário, é a petição do cidadão. Então, é administrativo. Traduzindo-se em questionamento do cidadão contra a administração como função avançada do Estado. Ok, porque você tem o direito de petição para você verificar um abuso de poder ou ilegalidade. Mas essa questão aí, como função avançada do Estado, é meio estranho. É para questionar a administração, não é? É o tipo de questão CESP mesmo aqui, parecido com o CESP. Que não está errado, no princípio está certo, não vejo nada assim. O fato de você não conhecer, isso aí também para fazer prova da festa, tem que ver essa mentalidade. O fato de você não conhecer determinados termos, que tem isso na mente do ser humano, quando está resolvendo prova da festa. Cara, nunca ouvi falar nisso, deve estar errado. Calma aí. Só o fato de você nunca ouvir, isso não é uma regra de julgamento, é regra de julgamento equivocado. O fato de você não conhecer, aí sim você tem que perceber. Se eu não conheço, provavelmente isso aí pode estar certo. E a CESP joga muito com isso também. Ele bota termos diferentes, termos sociológicos, filosóficos, para causar medo em você. Na hora que ela causa medo, você acha que isso aqui deve estar errado. Muito estranho essa palavra, muito diferente. Não. E aí tem gente que faz os julgamentos de algumas questões da CESP nesse sentido. O fato de não conhecer deve estar errado. O fato de você não conhecer significa que você não leu o suficiente sobre determinados assuntos. Nunca nem ouviu falar daquilo. Então, isso não quer dizer que está errado, né? Então, tem essa questão também. Mas vamos ler o comentário. Por que ele botou esse estado avançado aí? Vamos lá. O direito de petição, assim como o direito de obter certidões, são remédios constitucionais de natureza não jurisdicional, administrativa, até intimatória, podendo ser manejados por qualquer pessoa em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de um questionamento do cidadão em face ao Estado administrador. Artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade e abuso de poder. Obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de seu interesse pessoal. Segundo o STF, a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condições de admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério e intransponível para consideráveis parcelas da população. O exercício do direito de petição, artigo 5º, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 34, além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório, artigo 5º, inciso 55. Nesse sentido, editou a seguinte súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Ainda de acordo com o STF, o direito de petição não poderá ser utilizado como sucedâneo, substituto da ação penal, que implicaria usurpação de atribuição institucional do Ministério Público e nem torna apto o interessado a postular juízo em nome próprio. Não respondeu nada do que a gente queria. Devia saber esse termo, mas ok, tá certo. Próxima não resolvida. Não vamos ficar pegados nisso, não. 30. Vamos lá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ok. Sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos, ok, e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e as suas liturgias. Correto, né? Não tem nada equivocado aí. Vamos ler o comentário, isso aqui é bom. Qual é o inciso? Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas religiões. E vamos ver o comentário dele. O Brasil é um Estado laico ou secular, isto é, não possui religião oficial. Perceba que o Estado laico não é o mesmo que o Estado ateu, ou que proíbe o exercício de qualquer culto, como eram os regimes totalitários comunistas. O Estado laico é o Estado que não tem religião oficial, mas que assegura a liberdade de crença e de convicção religiosa. O Estado confessional é o que reconhece determinada denominação religiosa como religião oficial do Estado. O Estado teocrático é aquele cujas normas políticas, civis e mesmo jurídicas são submetidas a regras religiosas, como ocorre em alguns estados islâmicos. O Brasil teve um Estado confessional,
Por exemplo, até a vigência da Constituição de 1824, em seu artigo 5º estabelecia: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casa para isso destinadas, ou particular em casa para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então, tem a Constituição de 1824, que foi um dos motivos que caiu o Império, não sei se você sabe disso, que era por causa da maçonaria, era proibido qualquer outro tipo de religião no Brasil. Só podia ter igreja católica. É esse artigo aqui, dizendo que são permitidos os outros cultos, mas tem que ser doméstico ou particular em casa para isso destinadas. Ou seja, sem forma alguma, ou seja, proibido algum templo exterior, ou seja, não podia ter uma igreja evangélica nessa época aí. Foi dos católicos, jesuítas que vinham para o Brasil. Então, nós temos 3 tipos de Estado, 4, né? Estado laico, ou secular, ou seja, não tem uma religião oficial, mas pode ter várias religiões. Você tem o Estado confessional, que é o Estado que diz essa religião é a nossa, que o Brasil já foi, na época do Império. O Estado teocrático. O Estado teocrático é essa religião, não é só a religião oficial do Estado, ela designa tudo. As normas políticas, civis, quem vai ser o presidente, de acordo com o que está previsto no Alcorão. Como é que vai ser, né, a punição dos crimes, de acordo com o que está no Alcorão. Como é que está no Alcorão? Tem que cortar a mão do cara. Então, é assim a nossa lei penal. Né? Então, o Estado teocrático é mais do que um Estado confessional. Ele usa a religião para conduzir a própria política pública. Está previsto no próprio ordenamento religioso dele. Então, vamos lá. O livro de exercício botou certo. Próxima. 33. Vamos lá. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena perpétua e pagamento de danos morais de forma acumulada. Primeiro lá, vamos passar para o William essa questão aí. Primeiro quadrinho, William. Expliquei para a gente o nosso quadrinho. Primeiro quadrinho eu faço como MN, que seria no nosso alfabeto. MN, imprescritível e inafiançável. Ali dentro está ração, que é racismo e ação de grupos armados contra a nossa república, né? O Estado Democrático de Direito. E no quadro do meio vai estar só o N, que é o inafiançável, que é ração, que é racismo e ação, mais 3TH, terrorismo, tráfico e tortura, e crimes hediondos. E no terceiro quadro é insuscetíveis de graça e anistia, que seria só 3TH. Então, no caso aí, a primeira parte está certa. O racismo ele é um crime inafiançável e imprescritível. Mas a segunda parte está errada, porque a pena perpétua não é proibida, é vedada. Proibido no Brasil. Já mataria a questão, hein? Aí já mataria. Aí já mataria a questão, nessa parte de sujeito a pena perpétua. Eu matei, quando eu vi perpétua, eu já digo, não tem, porque nem banimento, nem perpétua, nem trabalho forçados. Não pode. Aqui tem lá, vamos lá, o artigo dos incisos. A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito a pena de reclusão, não é perpétua, nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia. A prática de tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitiram. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional. Lembrei de uma questão de direito penal. A tortura por essa omissão, né? No caso, você é ali um agente penitenciário, você está vendo que seus colegas estão torturando a pessoa, a tortura em si, ela dá uma perda do cargo público, se eu não me engano. E quando você faz por omissão, não dá não, dá uma outra penalidade aí para o agente, mas não a perda. Entendi. Ele está na lei de execução penal?
Eu acho que é legislação especial, deve ser lei de aplicação penal. Ah, 35. Alguma- CRT. Vamos lá, essa aqui é a ABCDE. Vamos lá. O anonimato garante a liberdade na manifestação de pensamento? Não, né? Manifestação de pensamento é vedado o anonimato. Ao contrário, né? O anonimato não garante a liberdade de manifestação de pensamento. Ao contrário, o anonimato proíbe. Quer fazer anonimamente? Você não tem a liberdade de manifestação. Quer não anônimo? Então você pode ter manifestação. Então, letra A vai pegar lá na hora da prova fazer assim, ó. Mas não vai ser, né? Vai ser lá ABCDE, né? A liberdade intelectual, artística e científica depende de licença obtida junto ao órgão competente? Não, né? É livre a liberdade intelectual, artística ou científica no Brasil. Você não precisa pedir ninguém licença para fazer um show de teatro, nada. Uma apresentação. Vamos lá, letra C. O exercício profissional e laboral não pode ser limitado a restringido por lei? Ao contrário, né? Inciso 13. Você lembra lá que a gente estudou várias vezes? É uma norma de eficácia contida. 13? 13. Quando a gente está explicando lá as normas, os tipos de aplicabilidade das normas, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada e a norma de eficácia plena, a primeira que a gente estuda o quê? É livre o exercício de qualquer ofício ou profissão. Salvo, né, aquelas em que a lei poderá restringir. Então, o exercício profissional, no nosso caso, no Brasil, ele tem essa característica, ele pode ser limitado ou restringido depois, que é o caso, inclusive, da prova da OAB, né? A prova da OAB é uma restrição profissional, você não pode exercer quando você for aprovado, então, uma restrição. Vamos lá, para mim, estou colocando aqui os erros. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado. Correto. Associação é livre, a liberdade de associação. Ninguém pode ser compelido a ficar associado. Letra D. Os autores de eventos industriais e marcas têm um privilégio permanente? Não, né? Temporário privilégio. Os autores têm um privilégio enquanto estiverem em vida e depois passam os sucessores de acordo com o tempo que a lei determinar. Agora, os autores de eventos industriais, já em vida, o direito àquela criação, aquela patente dele já é temporário. Ele em vida já perde a patente. Ele já pode fazer o que quiser com a criação dele. Então, ficou a letra D. Então, o anonimato é proibido. Liberdade intelectual não precisa de um órgão competente. Exercício profissional é o inciso 13, é uma norma de eficácia contida, então pode ter lei restringindo. Liberdade de associação, então ninguém pode ser compelido, então essa estaria certa. Os autores de eventos industriais não têm o privilégio permanente para a utilização. Vamos lá. Comentários, que vamos ver o comentário dele. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, correto. É livre a expressão, é livre, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independentemente de censura ou licença prévia. Você não precisa de autorização para fazer show de música. É livre o ofício, o 13 aqui, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a norma de eficácia contida. Letra D, certo. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. E a letra E, porque está errado. A lei assegurará aos autores de eventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como para a criação de industriais, a propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país. Então, letra D. Próxima não resolvida. 26, a próxima. Brasileiros e estrangeiros residentes no país podem manifestar livremente seus pensamentos. Aí está correto. Sendo assegurado também o direito ao anonimato, de novo, a gente já pegou, né? E a imunidade contra as perseguições políticas, está errado. Próxima, 38. As entidades sindicais dependem de autorização do Estado? Não, né? Porém, é vedado ao poder público exercer qualquer tipo de interferência em seu fundamento? Não. Entidades sindicais, associações, elas não têm interferência do Estado, não pode ter interferência do Estado, ok, então é vedado o Estado. Agora, depende de autorização? É errado, nenhuma também. Vamos ver o inciso.
para fixar esse inciso aqui. Professor. Oi. Não. A primeira parte está errada e a segunda está certa, né? No caso aí? Sim, sim. Vamos ler aqui o inciso. Aqui, ó. É livre a associação profissional ou sindical. Observar o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público interferência e a intervenção na organização sindical. Ou seja, a única coisa que o poder público pode ter não é uma autorização, é um registro. Você diz, olha, fundei o sindicato aqui, queria só comunicar. Aí você vai dizer se não seria uma autorização, não, porque o objetivo é um direito seu como sindicato. Porque você só pode ter um sindicato por base, como é que eles chamam o termo específico? Esqueci, tipo por base territorial o termo que eles usam. Qual é o objetivo do registro? A gente aqui fundou o Sindicato dos Concurseiros. O primeiro que registrar na base territorial é o detentor desse sindicato. Então, se a gente formou um sindicato e disse assim, Sindicato dos Concurseiros de Brasília somos a gente, somos nós. Registrando, não pode existir um segundo sindicato. Só é um sindicato por base territorial, diferente de associação. Pode ter associação de 2, 3, 4 associações do mesmo tema, aí não tem problema, porque a associação é conjunto de pessoas. Né? Sindicato não, representa a categoria. Inclusive, antigamente ganhava um dinheirinho do Estado, que foi isso que acabou. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro do órgão competente, vedados ao poder público interferência e intervenção na organização sindical. Isso é errado aqui, né? Autorização. Próximo. 29. Vamos lá. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Correto. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Correto. Ninguém vai ser privado da sua convicção, mas pode ser privado se você invocar isso para não fazer que é um imposto para todo mundo. E ainda, e aí, inclusive, recusar-se uma prestação alternativa. Os caras dizem, ok, você não quer impor, todo mundo tem que fazer isso, mas você não quer porque você tem uma convicção filosófica, ok. Mas então você vai fazer isso. Aí o cara diz, não, mas nem isso, não vou pagar nessa alternativa. Aí sim você vai ser privado do seu direito. Vamos ler o inciso lá. Conselho Regional do que? Olha, vamos lá. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal todos os impostos e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. De acordo com a lição do professor Marcelo Novelino, a objeção de consciência deve basear-se em condições que efetivamente possam justificar a mesma. Conforme vejamos. Para que a objeção de consciência seja considerada legítima, adverte Paulo Gonet Branco, deve-se basear-se em convicções seriamente arraigadas no indivíduo, de tal sorte que o indivíduo, atendesse ao comando normativo, sofreria grave tormento moral. Observe-se que a atitude de insubmissão não decorre de um capricho, nem de um interesse mesquinho. Ao contrário, é invocável quando a submissão à norma é apta a gerar insuportável violência psicológica. A conduta determinada contradiz algo irrenunciável para o indivíduo. Isso daí ok, não explicou o que a gente queria. Qual seria o caso? Servir as Forças Armadas. É obrigatório para todas as pessoas do sexo masculino, todos os homens do Brasil. A partir de 17 anos tem que se alistar. Não entendo isso como uma coisa filosoficamente. Fui criado numa comunidade onde guerra é impensável, eu jamais vou me alistar. Ok. Então, tem uma convicção filosófica, segue uma religião. Então, a sua pena alternativa é prestar serviços para a comunidade. Aí o cara diz, não, eu não vou prestar serviço à comunidade porque eu não quero isso. Aí não, aí pode ter até os direitos políticos dele. Então, como você não vai ter reservista, então você não vai tirar título de eleitor, então você não vai poder votar, não vai ter a sua capacidade, né, ativa eleitoral. Não vai ter a passiva também, para poder ser eleito, porque não tem título, não tem registro eleitoral. Então, aí você tolhiu, ou seja, deixou de ter o direito, né, político seu, em virtude disso. Quando a Constituição diz que você não pode ser tolhido por sua crença
religiosa, qualquer direito seu. Mas, nesse caso, a pessoa vai ser tolhida do seu direito, por quê? Porque, além dele não querer por convicção religiosa, ele não quer prestar a prestação alternativa, cumprir a prestação alternativa. Então, está correto isso aqui. Próxima não resolvida. 42. Vamos lá. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, estando assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Correto, né? Meu artigo, inciso, não consigo decorar todos. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 43. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania, desde que comprovada a condição de pobreza para o cidadão, pegadinha aí. Lembra lá? Acabou de assistir ontem. Agora que eu me toquei, como a gente não respondeu muitas de habeas corpus, habeas data, eu vou pular aqui direto para esse tipo de questão, entendeu? A gente não respondeu, a gente só leu. A gente está respondendo muita coisa aqui aleatória de incisos que a gente até respondeu. Vamos lá. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas. Ok. Aí. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Ok. Agora, essa parte final aqui, desde comprovada a condição de pobreza do cidadão, na hora que ele botou isso, ele está dizendo para você que o habeas datus e o habeas corpus, eu preciso ter condição de pobreza, não existe essa restrição. A restrição é para os atos necessários à cidadania. Uma questão dessa cabe até recurso por uma questão de português, porque isso pode estar atrelado gramaticalmente só realmente aos atos, os atos necessários da cidadania. Então, estaria correta a questão. Mas, para mim, na forma que eu estou lendo aqui, ele está querendo dar a entender que o habeas corpus e o habeas datus também você precisa comprovar a pobreza. Entendeu? E o habeas corpus e o habeas data, eles são gratuitos independente disso. Independente de ser pobre, se é rico, não interessa. Você vai entrar com o habeas corpus, você não vai pagar nada. Entendeu o que eu estou interpretando aqui? Eu entendi. Está aberto? Tá. Mas também, se eu não me engano, as vírgulas são para... como é que é o nome, meu Deus? A palavra fugiu. Explicar? Agora. Também, mas para destacar, de certa forma. Mas a palavra não é essa, não. Ou seja, eu entendo essa parte que essa interpretação também, pensei assim de início, mas quando eu vi as duas vírgulas, é como se ele estivesse dando esse destaque para que a próxima frase fale dela, mas também cabe isso aí que o senhor falou, né? Essa interpretação, porque se tivesse um ponto ali na forma da lei, tudo bem. Sim. Mas Vamos ver o comentário. Pode ser, o erro pode estar em outro lugar. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datus, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Não, está correto. Não tem essa questão. Não, está errado tudo. Tá errado. Porque até o exercício da cidadania não precisa. Desculpa, foi mal, eu confundi aqui. A condição de pobreza... Eu sei, mas a questão da pobreza não está ligada ao exercício da cidadania. Entendeu? Os reconhecidamente pobres, que é aquele termo que está lá na Constituição, são para questões de assistência gratuita, né? Assistência jurídica gratuita. Então, o exercício necessário... não, tá. Entendi. Eu estou confundindo tudo. Vamos lá. São tantos incisos que a gente leu, mas vamos lá. Essa questão de condição de pobreza é para certidão de nascimento, os reconhecidamente pobres, para a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Aí, juntando com esse inciso, como a certidão de nascimento e a certidão de óbito, o Supremo entendeu que isso são atos necessários da cidadania, disse que não precisa ser a condição de pobreza. Entendeu? Quando a gente lê o julgamento,
Porque o questionamento da lei que deu gratuidade, para todos os brasileiros na certidão de nascimento e óbito, foi questionado no Supremo dizendo o seguinte, mas a Constituição diz que é para os reconhecidamente pobres, Supremo. Aí o Supremo falou, olha, mas tem um outro inciso lá, e a Constituição tem que ser interpretada sistematicamente. Tem um outro inciso lá que não bota a restrição de pobreza. Bota que, na forma da lei, vai ser gratuito os atos necessários ao exercício da cidadania. Aí juntou os dois incisos e validou a lei, dizendo que era constitucional. Mas se você pegar o inciso da certidão de óbito, certidão de nascimento de óbito, você vai ver lá que está escrito. E aí, o Supremo, além de falar isso, que existia esse outro inciso, disse o seguinte, ele disse que, para os reconhecidamente pobres, isso é o quê? Um piso. Não é o teto. Entendeu o que o Supremo entendeu? Desculpa, ele explicou, entendeu? Entendeu não. O Supremo disse que isso é o piso, não é o teto. Falou o seguinte, quando eu fizer a lei, de cara, eu estou vinculado para quem ser pobre, vai ser gratuito a certidão de nascimento e a de óbito, para os reconhecidamente pobres. Mas isso é o piso que a Constituição diz. Se vem uma lei, e o Congresso diz que para todo mundo vai ser, eu não estou ferindo a Constituição. Eu estaria ferindo a Constituição e seria inconstitucional a lei se eu dissesse que o cara que é pobre não pode ter direito. Não estou dizendo que o cara que é pobre não está direito, estou dizendo que agora todo mundo vai ter direito. Eu não posso ir contrário no sentido negativo, não? Posso ir no sentido positivo, foi isso que ocorreu com a lei. Tem essa divergência lá, então está errado. Agora vamos direto para o negócio lá. A gente não respondeu muitos dos remédios constitucionais. Porque aqui ele dividiu, os remédios constitucionais. Vamos para os remédios constitucionais. Vamos lá, primeira não para frente, próxima não resolvida. 267, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos ler. 267. Porque agora a gente vai responder só daquilo que a gente não respondeu, a gente só foi lendo. Vamos lá. Já? O menor de idade, o analfabeto, o absolutamente incapaz, em razão de insanidade mental, são todos legitimados ativamente ao manejo do habeas corpus. Lembra que a gente estudou no habeas corpus? O habeas corpus é a ação, o remédio constitucional mais, vamos dizer assim, inclusivo que existe. Então, inclusive, tem um julgado agora do Paraná, eles aceitaram o habeas corpus até com um cachorro, ou seja, saiu do nível pessoa. O cachorro lá estava preso e sendo maltratado, e aí ele virou parte no habeas corpus lá. Não é o dono dele, não, foi ele que virou parte, para retirar ele lá da guarda do dono. Então, falou em habeas corpus tudo, analfabeto, pessoa que não consegue escrever, todo mundo é legitimado. Ah, mas como é que por exemplo, um analfabeto, um menor de idade vai fazer um habeas corpus? Por exemplo, já ocorreu isso lá no Pará, a filha menor mandou um e-mail para o Tribunal de Justiça, falando, meu pai foi preso, blá, 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 por e-mail. E aí os desembargadores olharam e, cara, vamos ver esse caso aqui, entendeu? Fiquei criando um habeas corpus. Teve agora a carta do próprio preso para o Supremo, que o Supremo olhou, ou seja, é legitimado universal. E é uma pessoa que não sabe, não sabe escrever, ela pode falar para alguma pessoa, essa pessoa assim. E a pessoa vai escrever, eu posso escrever, se, quem ditou isso foi plano de tal, estou assinando, arrogo. Arrogo significa que eu assinei em nome da outra pessoa. E entrar com isso. A pessoa é analfabeta, ela pode impetrar. Pode falar. Professor, aqui é assim, eu sei que todos têm lá todos, né? Tá? Todos teria todos literalmente, mas eu fiquei assim, a segunda parte aí, o analfabeto e o absolutamente incapaz em razão de insanidade mental. Mas é todos. Ele está legitimados, né? Sim. Mas é de sim, mas aí o cara que está lá preso e diz, olha, eu estou preso injustamente. Pô, esse cara é louco, esse cara está preso, mas peraí, eu vou ver isso aqui. Porque quando ele fala legitimado ativamente,
a gente pensa logo numa petição de um advogado, essas coisas todas. Mas hoje o habeas corpus dá muito abrangente. Como eu falei, o cara mandou uma carta para o Supremo, uma carta. Assim. Se você está no Google, vai ver. O cara escreveu à mão a carta no papel de pão lá para o Supremo. A menina mandou um e-mail. Hoje, eu acho que o cara, que nem você me questionou, será que se eu mandar um áudio, funciona? Funciona. Chegar no desembargador, se eu mandar um WhatsApp, uma mensagem, funciona, ele é abrangente. Não precisa estar no papel, no formato de uma petição jurídica. Né? O habeas corpus é um pedido de liberação de uma pessoa. É isso. Vamos ler o que, é que ele fala aqui. Vamos ler o inciso. Vamos lá. O habeas corpus é ação de natureza penal e, devido à relevância do direito protegido, liberdade de locomoção, não se exige formalidades para a impetração dessa ação. Assim, um menor de idade pode redigir um habeas corpus numa folha de caderno com desenho do Homem-Aranha. Pode. E a petição será recebida como tal pelo Poder Judiciário. Assim, é universal a legitimação ativa do habeas corpus. Qualquer pessoa poderá impetrar essa ação, sem que seja exigido advogado ou alguma forma pré-definida. Pode ser menor, analfabeto, estrangeiro ou mesmo terceiro. Ademais, deve-se destacar que se trata de uma ação de natureza penal, de rede especial e gratuita, isento de custos. Segundo o Supremo, assim, qualquer do povo, nacional ou estrangeiro, independentemente da capacidade civil, que é o absolutamente incapaz ali, política, profissional, de idade, sexo, profissão, estado mental, pode fazer uso do habeas corpus, em benefício próprio ou alheio, habeas corpus de terceiro. Não há impedimento para que dele se utilize pessoa menor de idade, insana mental, mesmo sem estarem representados assistidos por outra. Um analfabeto também, desde que alguém assine a petição a roubo, poderá ajuizar a ação do habeas corpus. Isso é recente, 2018. Está Alexandre de Moraes. Então, sim, certo. Muito louco, né? Qualquer pessoa pode, mas é assim mesmo. Vamos lá, próxima não resolvida. 68. Excepcionalmente, a pessoa jurídica acusada em processo judicial por crime ambiental pode figurar como paciente de habeas corpus? Não, né? Essa é uma restrição do habeas corpus. Ela Só pode impetrar. pessoa física, pode impetrar. Agora, faz sentido, não vai se locomover, a não ser que seja uma empresa que pode ser flutuante. Sim. Lá no norte tem empresa flutuante, tem bar, restaurante flutuante. Em cima do negócio, mas na empresa pode ter também, mas descaracterizaria o surgimento do habeas corpus. Tem toda uma história por trás, surgiu lá na Idade Média, entendeu? De liberdade das pessoas em guerra. Então, está errado. Vamos ler o comentário. Para o STJ, o remédio heróico somente pode ser impetrado em caso de crime ambiental, desde que pessoas físicas também figurem no polo passivo da impetração. Então, tem que ter pessoa física. O habeas corpus, o remédio constitucional, está exclusivamente sobre o direito e liberdade de pessoa física, não podendo ter como paciente ou beneficiário pessoa jurídica. Nesse sentido, o STF assim se pronunciou. Não vou ler, não. Então, está errado. Próxima não respondida. 69. O membro do Ministério Público detém legitimidade para a impetração do habeas corpus como medida em favor da acusação e da persecução penal de que seja alvo o réu em processo criminal? Não, né? Ele pode fazer como forma de liberar o preso. No Ministério Público ele pode fazer um habeas corpus para liberar o preso, mas ele não é em favor da acusação, é em favor da defesa. Ele não pode usar para prender o cara, em favor da acusação. Entendeu? O erro dele não faz sentido. O habeas corpus é para liberar. Como é que eu vou fazer para prender? Vamos ver o comentário. Tá, o membro do Ministério Público detém legitimidade, tal, aí, tá, bota ali. Boa questão. A legitimação do Ministério Público para impetrar o remédio heróico é assegurada no artigo 564 do caput do Código de Processo Penal. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outro, bem como pelo Ministério Público. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, então qualquer pessoa, em seu favor ou de outro, bem como pelo Ministério Público. Conforme o jurisprudência superior do Tribunal de Justiça, a imprensa poderá apresentar
o recurso em favor do réu, não contra a acusação. A legitimação do Ministério Público para impetrar habeas corpus garantia pelo artigo 654 caput do CPP somente para ser exercida de acordo com a destinação própria daquele instrumento processual, qual seja, a de tutelar a liberdade de locomoção ilicitamente coaptada ou ameaçada, precedente do STF e do STJ. Assim sendo, o Ministério Público somente pode impetrar habeas corpus em favor do réu, nunca para satisfazer interesses ainda que legítimos da acusação. Tudo errado. Gente, eu vou precisar finalizar aqui. Me esqueci aqui. Vou precisar aqui finalizar aqui. Eu fui chamado aqui, vocês não viram, mas fui chamado. E aí a gente vai conversando aí no WhatsApp. Hoje eu estou de home. E aí a gente vai conversando aí o que eu tenho que fazer. Mas eu já me comprometi que eu vou mandar